Meu nome é Caitlin e acabei de completar 27 anos hoje. O que deveria ter sido uma comemoração alegre em um restaurante chique de Chicago rapidamente se transformou no momento mais chocante da minha vida. Enquanto meus pais assistiam nervosos, meu avô bilionário, Walter, que raramente aparece em reuniões familiares, sorriu calorosamente e perguntou: "O apartamento é confortável?" Quando respondi: "Que apartamento?", meus pais literalmente congelaram em seus assentos. A expressão no rosto do vovô mudou instantaneamente quando ele se virou para eles e perguntou com uma voz estranhamente calma: "Então, para onde foi o dinheiro?" Se você estiver assistindo a isso de algum lugar do mundo, não deixe de curtir e se inscrever para saber mais sobre a traição familiar que mudou completamente a minha vida e me ensinou em quem eu realmente podia confiar. Antes de tudo desmoronar naquela noite, eu vivia o que eu pensava ser uma vida normal. Eu trabalhava como designer gráfico em uma pequena agência no centro de Chicago, ganhando apenas o suficiente para pagar minhas contas e, de vez em quando, tomar um bom café. Meu apartamento não tinha nada de especial, um apartamento de 2 quartos em um prédio um pouco decadente que eu dividia com minha colega de quarto, Olivia. O aluguel era alto, até dividido entre nós, mas era assim que se vive na cidade. Nosso lugar tinha personalidade, com móveis descombinados que havíamos colecionado ao longo dos anos e paredes cobertas de gravuras e fotografias. Apesar de ter um avô bilionário, eu tinha orgulho de ter trilhado meu próprio caminho. Meus pais, Harold e Diane, viviam uma vida confortável de classe média alta nos subúrbios. Eles tinham uma casa de 5 quartos com piscina e tiravam férias luxuosas 2 vezes por ano. Sempre presumi que eles estavam bem porque meu pai ocupava um cargo sênior em uma seguradora e minha mãe trabalhava com imóveis. Eles nunca ofereceram ajuda financeira, sempre enfatizando a importância de lutar pelo que se deseja. Quando me formei na faculdade de artes, há 4 anos, com quase $70.000 em empréstimos estudantis, eles me parabenizaram por dar meus primeiros passos rumo à vida adulta. Enquanto outros pais me ajudavam com a entrada ou pagavam alguns meses de aluguel para ajudar seus filhos a começar, o meu me entregou um exemplar de Dave Ramsey e me disse que construir caráter por meio da luta era importante. Nunca me ressenti deles por isso. Não mesmo. Eu estava determinada a provar que conseguiria sozinha. Mas houve momentos em que as coisas ficaram tão difíceis que eu me perguntei por que eles pareciam tão relutantes em ajudar, especialmente quando apareciam em um carro de luxo novo ou falavam sobre a reforma da cozinha que estavam planejando. O vovô Walter era um enigma para mim. Ele havia construído sua fortuna no ramo imobiliário, começando do nada e eventualmente criando uma das maiores empresas imobiliárias do Centro-Oeste. Ele era severo, intimidador e raramente comparecia a eventos familiares. Quando ele finalmente aparecia, todos ao seu redor pisavam em ovos. Mas, apesar de sua aparência rude, ele sempre teve uma quedinha por mim. Nas raras ocasiões em que conversávamos, ele fazia perguntas ponderadas sobre meu trabalho de design e realmente ouvia minhas respostas. Minha prima Natalie era a única da nossa geração que parecia ter se beneficiado da riqueza da família. Ela tinha um fundo fiduciário que lhe proporcionava um estilo de vida muito confortável. Ela nunca trabalhou um dia sequer na vida, mas postava constantemente fotos de lugares exóticos e restaurantes sofisticados nas redes sociais. Sempre que estávamos em reuniões de família, ela falava sobre suas últimas compras ou férias de uma forma que parecia deliberadamente planejada para destacar as diferenças em nossas situações. A semana anterior ao meu aniversário tinha sido particularmente difícil. A agência de design para a qual eu trabalhava perdeu um cliente importante, e eu estava entre os 5 funcionários que foram demitidos. Com economias suficientes para cobrir talvez 2 meses de despesas, eu estava em pânico sobre como pagaria o aluguel enquanto procurava um novo emprego em uma área competitiva. Quando meus pais ligaram para insistir em me levar para um jantar de aniversário chique, tentei recusar. Sugeri que fizéssemos algo simples, talvez pedir comida para a viagem no meu apartamento, mas eles foram inflexíveis, dizendo que 27 era um aniversário especial e merecia uma comemoração à altura. Olhando para trás, a insistência deles faz sentido agora, de uma forma distorcida. Havia sinais de que algo estava errado. Pequenas coisas que ignorei na época, como quando mencionei a possibilidade de voltar a estudar para fazer um mestrado, e meu pai imediatamente encerrou a conversa, dizendo que eu já tinha dívidas estudantis suficientes, ou como minha mãe mudava de assunto rapidamente sempre que eu falava sobre minhas dificuldades financeiras. Havia conversas telefônicas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala e uma tensão estranha sempre que o vovô Walter era mencionado.
Alguns meses antes, eu tinha flagrado minha mãe procurando imóveis no Panama Online. Quando perguntei se eles estavam planejando férias, ela fechou o laptop rapidamente e disse que estava apenas sonhando acordada. Meu pai também andava fazendo comentários estranhos sobre como talvez não nos veríamos com tanta frequência no futuro, porque eles estavam pensando em viajar mais. Na manhã do meu aniversário, Olivia me deu um cartão feito à mão e um pequeno vaso de plantas que ela sabia que eu estava de olho no viveiro local. Éramos amigas desde a faculdade, e ela sabia melhor do que ninguém o quanto eu vinha me esforçando para me manter. Enquanto eu me arrumava para o jantar com meus pais naquela noite, ela me ajudou a montar uma roupa que ficaria linda, mas ainda cabia no meu guarda-roupa limitado. Eu jamais imaginaria que, em poucas horas, tudo o que eu achava que sabia sobre minha família seria destruído irreparavelmente, ou que as dificuldades financeiras que eu vinha enfrentando há anos seriam completamente desnecessárias. Enquanto aplicava meu rímel e colocava meu único par de brincos decentes, não fazia ideia de que estava prestes a descobrir a traição mais dolorosa que se possa imaginar. O restaurante que meus pais escolheram para o meu jantar de aniversário era um daqueles lugares em que o cardápio não tem preços, o que imediatamente me deixou desconfortável. Lustres de cristal pendiam do teto e as mesas estavam cobertas com toalhas de mesa brancas impecáveis. A recepcionista nos conduziu a uma mesa no centro da sala de jantar, onde meus pais já haviam providenciado uma garrafa de champanhe gelada. Imediatamente me senti deslocada com meu vestido preto simples e os mesmos saltos que usava em entrevistas de emprego nos últimos 3 anos. Minha mãe estava com uma roupa de grife que eu nunca tinha visto antes, com um colar que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Meu pai usava um terno de aparência cara com abotoaduras douradas que refletiam a luz quando ele pegava seu copo d'água. A conversa pareceu forçada desde o início. Fizeram perguntas superficiais sobre minha busca por emprego, mas mudaram de assunto sempre que eu expressava alguma preocupação real. Em vez disso, continuaram a direcionar a conversa para tópicos seguros, como um filme que tinham visto recentemente ou atualizações sobre parentes distantes que eu mal conhecia. Depois que fizemos o pedido, me presentearam com seus presentes, uma carteira de grife e um cachecol que, embora lindo, parecia estranhamente modesto considerando o restaurante que haviam escolhido. Enquanto eu agradecia, minha mãe começou a dar um sermão familiar sobre responsabilidade financeira e a importância de construir um bom crédito. Eu estava na metade do meu prato principal, acompanhando mais uma das histórias do meu pai sobre seus tempos de faculdade, quando a atmosfera no restaurante mudou de repente. As pessoas nas mesas próximas se endireitaram em suas cadeiras, e os funcionários ficaram visivelmente mais atentos. Virei-me para ver o que havia causado a mudança e o avistei imediatamente. O avô Walter havia chegado, acompanhado de sua assistente, Jennifer, uma mulher de aparência elegante, na casa dos 40 anos, que raramente se afastava dele. Aos 82 anos, Walter ainda era uma figura imponente, alto, de costas retas e cabelos grisalhos. Usava um terno de corte impecável que provavelmente custava mais do que meu salário anual, e sua presença chamava a atenção sem que ele precisasse dizer uma palavra. Meus pais congelaram no meio da conversa, suas expressões mudando da surpresa para algo que quase parecia medo. Meu pai se levantou rapidamente, quase derrubando o copo d'água no processo. Walter, isso é inesperado, disse ele, com a voz mais aguda do que o normal. Não tínhamos certeza se você conseguiria. Meu avô ignorou completamente, concentrando sua atenção em mim. Sua expressão severa se suavizou quando ele se aproximou da nossa mesa. Feliz aniversário, Caitlin, disse ele, inclinando-se para beijar minha bochecha. Sua colônia tinha um cheiro caro, de couro e cedro. 27 anos. É difícil acreditar como o tempo passa rápido. Obrigada, vovô, respondi, genuinamente tocada por ele ter se lembrado. Significa muito você ter vindo. Ele sentou-se no lugar vazio ao meu lado, enquanto Jennifer permaneceu de pé, com o tablet na mão, como se estivesse pronta para tomar notas a qualquer momento. Queria saber como as coisas estão indo, disse ele, estudando meu rosto com olhos inteligentes que não deixavam escapar nada. Jennifer me disse que os relatórios trimestrais da sua carteira de investimentos parecem sólidos. O fundo deve estar com um bom desempenho neste mercado. Pesquei, confusa. Carteira de investimentos? Fundo fiduciário? Uma leve ruga surgiu entre suas sobrancelhas. Sim, o fundo fiduciário criado quando você nasceu. Você fez 25 anos há 2 anos, então tudo já deveria ter sido transferido para o seu controle.
Ele falou como se isso fosse de conhecimento geral. Meus pais estavam subitamente muito interessados em seus pratos. Os nós dos dedos da minha mãe estavam brancos ao redor do garfo. Acho que pode haver alguma confusão, eu disse lentamente, olhando entre meu avô e meus pais. Eu não tenho um fundo fiduciário. A expressão de Walter não mudou, mas algo em seus olhos endureceu. Claro que tem. Seus primos também, embora o seu fosse o maior, 5 milhões de dólares inicialmente, mais o crescimento, administrado pelos seus pais até o seu 25º aniversário, quando o controle seria transferido para você. O restaurante ao nosso redor pareceu desaparecer enquanto eu lutava para processar o que ele estava dizendo. 5 milhões de dólares. Um fundo fiduciário que eu nunca soube que existia? Não fazia sentido. E o apartamento em Gold Coast, continuou Walter, com a voz agradável, mas com os olhos agora fixos nos meus pais. É confortável? Escolhi aquele prédio especificamente por causa da segurança e da vista para o lago. Que apartamento? Perguntei, com a voz quase um sussurro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai estava pálido e minha mãe parecia que ia vomitar. A expressão de Walter permaneceu calma, mas agora havia uma imobilidade perigosa nele, como um momento antes de uma tempestade. Você não sabe nada sobre o apartamento, disse ele. Não era uma pergunta. A unidade de canto de 2 quartos na Torre Lakeside, comprada há 2 anos como seu presente de aniversário de 25 anos. Balancei a cabeça lentamente, minha mente correndo para entender o que estava acontecendo. Walter se virou para meus pais com uma lentidão deliberada, sua voz baixando para um tom baixo que era de alguma forma mais assustador do que se ele tivesse gritado. Então, para onde foi o dinheiro? Meu pai começou a falar, com a voz trêmula. Walter, houve um mal-entendido. Podemos explicar tudo. Espero sinceramente que sim, respondeu meu avô, com um tom que deixava claro que não acreditava que houvesse qualquer explicação que o satisfizesse. Virou-se para sua assistente. Jennifer, por favor, ligue para o Stanley e peça para ele nos encontrar aqui imediatamente. Já terminamos, senhor, respondeu Jennifer com eficiência. Ele estava jantando aqui perto e deve chegar em 10 minutos. Também contatei a segurança do escritório para obter todos os registros financeiros relevantes. Os outros clientes agora estavam olhando abertamente, o drama em nossa mesa aparentemente mais interessante do que suas refeições caras. Um garçom estava por perto, sem saber se deveria se aproximar. Minha mãe estendeu a mão para mim do outro lado da mesa, mas eu me afastei, com uma sensação de enjoo crescendo na boca do estômago. Caitlin, querida, não era assim que queríamos te contar, disse ela. Me contar o quê? Perguntei, elevando a voz apesar dos meus esforços para manter a calma. Que eu tenho um fundo fiduciário e um apartamento que nunca soube. Ou que, de alguma forma, você os escondeu de mim? Meu pai olhou nervosamente para os outros clientes. Este não é o lugar para discutir assuntos de família. Concordo, disse Walter friamente. Jennifer, por favor, providencie uma sala privativa. Ele se virou para mim, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Caitlin, prometo que você terá respostas esta noite. Todas elas. Enquanto Jennifer falava baixinho com o gerente do restaurante, fiquei sentado em silêncio, atordoado, tentando conciliar os últimos anos de dificuldades financeiras com o que acabará de descobrir. Por que meus pais esconderiam isso de mim? O que eles fizeram com o dinheiro que aparentemente era para mim? A sala de jantar privativa do restaurante tinha painéis de madeira escura e uma mesa comprida com capacidade para 12 pessoas, fazendo com que nosso pequeno grupo parecesse ainda mais isolado. Walter sentou-se à cabeceira da mesa, comigo à sua direita. Meus pais sentaram-se à minha frente, ambos com cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. Jennifer posicionou-se perto da porta, tablet em punho, o rosto profissionalmente inexpressivo. Logo nos juntou Stanley Thornton, advogado de longa data do meu avô, um homem calvo com olhar penetrante por trás de óculos de aro fino. Ele carregava uma maleta de couro que colocou cuidadosamente sobre a mesa. Tomei a liberdade de trazer os documentos originais do fundo fiduciário, disse a Walter, bem como as demonstrações financeiras mais recentes. Walter assentiu. Ótimo. Vamos começar do início para o bem da Caitlin. Stanley pigarreou e se dirigiu a mim diretamente.
Quando você nasceu, seu avô estabeleceu um fundo fiduciário em seu nome com um depósito inicial de 5 milhões de dólares. Os termos eram claros. O fundo seria administrado por seus pais como curadores até seu 25º aniversário, quando o controle seria transferido inteiramente para você. As únicas estipulações eram que o dinheiro poderia ser usado para sua educação, saúde e bem-estar geral antes do seu 25º aniversário, com todas as despesas documentadas e aprovadas. Olhei para ele, incrédula. E ninguém pensou em me contar sobre isso? Seus pais foram instruídos a informá-lo sobre o fundo quando você completasse 18 anos, respondeu Stanley, olhando para meu pai e minha mãe. Com base na sua reação, deduzo que isso não aconteceu. Não, confirmou Walter, com a voz tensa e a raiva contida. Nem, aparentemente, a transferência de ativos aos 25 anos. Ele se virou para Stanley. Qual é o valor atual do fundo fiduciário de Caitlin? Stanley tirou vários documentos da pasta e os colocou sobre a mesa. De acordo com o extrato mais recente, de 3 meses atrás, o fundo fiduciário havia crescido para aproximadamente 8,3 milhões de dólares. Isso inclui o principal original mais o crescimento do investimento, menos as despesas autorizadas com mensalidades da faculdade e a compra do apartamento em Gold Coast há 2 anos. 8 milhões e 300 mil dólares. O número parecia impossível. Enquanto eu trabalhava horas extras e pulava refeições para pagar o aluguel, havia milhões de dólares que me pertenciam e que deveriam ser usados em meu benefício. Quero ver os comprovantes de todos os saques do fundo nos últimos 5 anos, disse Walter a Stanley. Enquanto o advogado apresentava mais documentos, meu pai finalmente se manifestou. Walter, podemos explicar. Houve investimentos que não tiveram o desempenho esperado. O dinheiro está apenas temporariamente alocado em outro lugar. Alocado onde, exatamente? Perguntou Walter com uma calma perigosa. Minha mãe interrompeu. Harold, diga a verdade. Ela se virou para Walter com lágrimas nos olhos. Houve algumas dificuldades financeiras depois da recessão. Tivemos que fazer alguns ajustes. Roubando da sua filha, a voz de Walter era fria como gelo. Não foi roubo, protestou meu pai, com a voz. Stanley examinava os registros financeiros com uma expressão cada vez mais séria. Parece haver inúmeros saques não autorizados, iniciados há aproximadamente 7 anos. Grandes quantias transferidas para contas pessoais de Harold e Diane. Ele ergueu os olhos, com uma expressão sombria. Com base na minha análise preliminar, parece que quase todos os 300 mil dólares foram desviados do fundo. A sala ficou em silêncio. 8 milhões de dólares reduzidos a 300 mil dólares. Eu me senti fisicamente mal. Onde está o dinheiro agora? Perguntou Walter, com a voz calma disfarçando a fúria evidente em seus olhos. Meu pai olhou para as próprias mãos. Parte foi para pagar a hipoteca, parte para carros, reformas na casa, investimentos no negócio imobiliário da Diane, férias, acrescentou minha mãe baixinho. A casa na Flórida. Memórias passaram pela minha cabeça, dolorosas em seu novo contexto. Meus pais se recusando a me ajudar com o depósito de segurança do meu primeiro apartamento depois da faculdade, dizendo que o peso do meu empréstimo estudantil era bom para fortalecer meu caráter quando eu expressava ansiedade com os pagamentos. Minha mãe exibia sua Mercedes nova enquanto eu pegava o ônibus para o trabalho porque não tinha condições de pagar as prestações do carro. Tudo isso enquanto eles tinham acesso a milhões de dólares que eram destinados a mim. Você me deixou passar por dificuldades, eu disse, minha voz quase um sussurro. Todos aqueles anos, todas aquelas noites sem dormir me preocupando com dinheiro. Você me viu trabalhar em 2 empregos durante a faculdade. Você viu como eu estava estressada por ter sido demitida na semana passada. Minha voz ficou mais forte com a raiva. E você ficou com o meu dinheiro o tempo todo. Você vivia do meu fundo fiduciário enquanto me deixava pensar que eu estava sozinha. Não foi bem assim, insistiu minha mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sempre tivemos a intenção de pagar. As coisas simplesmente saíram do controle. Saíram do controle, repeti, incrédula. Você roubou quase 8 milhões de dólares de mim. Walter colocou a mão firme no meu braço. Jennifer, por favor, ligue para o detetive Ramírez. Acho que ele ainda está na unidade de crimes financeiros. Walter, não, exclamou meu pai. Não precisa envolver a polícia.
É um assunto de família. Roubo é um assunto criminal, respondeu Walter friamente. Principalmente nessa escala. Por favor, implorou minha mãe. Podemos consertar isso. Podemos vender a casa, os carros e pagar. Walter olhou para mim. Caitlin, a decisão final é sua. Eles roubaram de você. Apresentar queixa ou não, a decisão é sua. Olhei para meus pais do outro lado da mesa, essas pessoas em quem confiei incondicionalmente a vida toda. O choque estava dando lugar a uma profunda e dolorosa sensação de traição que eu sabia que nunca se curaria completamente. Preciso de tempo para pensar, consegui dizer. Não consigo processar tudo isso agora. Walter assentiu. Um pedido razoável. Ele se virou para Stanley. Enquanto isso, quero todos os bens deles congelados. Nada se move sem a minha aprovação, e quero uma contabilidade forense completa de cada centavo que saiu daquele fundo. Já foi iniciado, disse Jennifer de sua posição perto da porta. A equipe trabalhará a noite toda, se necessário. E o apartamento? Perguntou Stanley. Troquem as fechaduras imediatamente, instruiu Walter. As novas chaves serão entregues apenas a Caitlin. Meu pai fez uma última tentativa desesperada. Walter, seja razoável. Para onde devemos ir? Meu avô encarou com um olhar que poderia congelar o fogo. Você tem uma casa de 5 quartos comprada com dinheiro roubado. Aproveite enquanto pode. A unidade de fraude imobiliária estará particularmente interessada em saber como um imóvel comprado com dinheiro de fundo fiduciário foi titulado em seus nomes. O gerente do restaurante bateu timidamente na porta, colocando a cabeça para dentro para perguntar se precisávamos de mais alguma coisa. A tensão no ambiente era tão intensa que parecia ter sua própria força gravitacional. Só a conta, disse Walter, com desdém. Já terminamos. Enquanto o gerente se retirava, olhei ao redor da mesa para aquelas pessoas que eram minha família, me perguntando como eu nunca tinha visto a verdade antes. Meus pais, incapazes de me olhar nos olhos, meu avô firme como uma rocha ao meu lado, Jennifer e Stanley, eficientes e profissionais diante daquela implosão familiar. Nada mais seria o mesmo depois daquela noite. Os alicerces da minha vida haviam se revelado mentiras, e eu não fazia ideia do que restaria de pé quando a poeira baixasse. A viagem de carro para casa foi silenciosa e sufocante. Eu havia recusado a oferta de Walter para ficar em uma de suas propriedades, precisando do conforto familiar do meu próprio apartamento, por mais decadente que fosse. Enquanto o táxi se afastava do meu fio, observei meus pais paralisados na calçada em frente ao restaurante, de repente parecendo pequenos e velhos sob a luz forte da rua. Quando entrei no meu apartamento, Olivia olhou para o meu rosto e percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ela me guiou até o sofá, enrolou um cobertor em meus ombros e esperou pacientemente enquanto eu lutava para encontrar as palavras. Meus pais roubaram 8 milhões de dólares de mim, eu finalmente disse, as palavras soando absurdas mesmo quando saíram da minha boca. Contei tudo a ela, a história se espalhando em pedaços desconexos, o fundo fiduciário que eu nem sabia que existia, o apartamento que deveria ser meu, os anos de dificuldades financeiras que foram completamente desnecessários. Enquanto eu falava, o choque começou a dar lugar a uma raiva profunda que eu nunca havia sentido antes. Eu me inscrevi para o Vale Alimentação ano passado, eu disse, com a voz embargada. Eu comia lamen no jantar 4 noites por semana para economizar dinheiro, e eles estavam usando meu fundo fiduciário para reformar a cozinha e comprar carros de luxo. Olivia segurou minha mão com força enquanto eu alternava entre choque, raiva e tristeza. Em algum momento, ela fez um chá que esfriou na mesa de centro. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens e ligações dos meus pais, que eu ignorava. A única mensagem que respondi foi a do Walter, confirmando que eu estava bem e perguntando se eu precisava de alguma coisa. Na manhã seguinte, Jennifer ligou com atualizações. A equipe jurídica do Walter estava agindo rapidamente. Eles já haviam confirmado que a casa na Flórida, a residência principal dos meus pais, e os veículos de ambos haviam sido comprados com o dinheiro do meu fundo. Um contador forense estava rastreando cada saque e transferência. As conclusões preliminares indicam que restam aproximadamente 300 mil dólares do fundo original, explicou Jennifer com seu jeito eficiente. A maior parte do dinheiro foi para compras de imóveis, itens de luxo e alguns investimentos de alto risco que tiveram um desempenho ruim.
Os dias que se seguiram passaram como um borrão. Tirei uma licença médica da minha nova busca de emprego, incapaz de me concentrar em qualquer coisa além da crise imediata. Walter enviava um carro todos os dias para me levar a reuniões com advogados, consultores financeiros e, eventualmente, um terapeuta especializado em traumas familiares. Uma semana depois do meu aniversário, soubemos que meus pais tinham comprado passagens aéreas para o Panamá 3 dias antes do meu jantar de aniversário. Eles planejavam deixar o país imediatamente após a celebração, aparentemente tendo percebido que Walter poderia descobrir a qualquer momento. A única razão pela qual ainda não haviam fugido era que precisavam manter as aparências até depois do meu aniversário, que sabiam que Walter poderia comparecer. A família extensa se fragmentou de forma previsível. Os irmãos do meu pai o defenderam, sugerindo que Walter estava exagerando em relação ao que era apenas uma má gestão financeira. O lado da minha mãe estava mais dividido, com a irmã dela me ligando diretamente para se desculpar pelo que ela havia feito. A aliada mais surpreendente veio na forma da minha prima Nathalie. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar uma tarde, com uma aparência estranhamente contida. Eu sempre me perguntei por que o tio Harold e a tia Diane viviam tão bem quando o papai dizia que nossos fundos fiduciários eram basicamente do mesmo tamanho, admitiu ela, sentando-se desconfortavelmente no meu sofá surrado. Acho que agora sabemos. Acontece que o fundo de Nathalie tinha sido administrado corretamente, mas era muito menor do que o meu. Ela era cuidadosa com seu dinheiro, fazendo-o durar, enquanto ostentava um estilo de vida mais modesto do que aparentava nas redes sociais. Eu sempre tive inveja de como você parecia próxima dos seus pais, confessou. Meus pais sempre foram honestos sobre o dinheiro, mas nunca estiveram realmente ao meu lado emocionalmente. Eu achava que você tinha pais amorosos e que era modesta em relação à sua riqueza. Nunca imaginei que eles estivessem te roubando. Aquela conversa foi o início de uma amizade inesperada com meu primo, um ponto brilhante na escuridão que havia tomado conta da minha vida. O processo judicial avançou implacavelmente. A equipe de Walter descobriu que restavam apenas cerca de $300 mil do meu fundo original. O restante havia sido gasto no estilo de vida luxuoso dos meus pais ou perdido em investimentos ruins. Tanto a casa na Flórida quanto a residência principal deles foram apreendidas, pois haviam sido compradas diretamente com o dinheiro do fundo fiduciário. Os carros, o barco que meu pai raramente usava, a extensa coleção de joias da minha mãe, tudo documentado e avaliado para possível recuperação. Durante todo esse tempo, meus pais continuaram suas tentativas desesperadas de entrar em contato comigo. As mensagens passaram de tentativas de explicação a súplicas diretas, à medida que as consequências legais se tornavam claras. Meu pai ligou de um quarto de hotel, alegando que não tinham para onde ir. Minha mãe enviou longos e-mails dizendo que tudo o que faziam era, em última análise, para meu benefício, embora nunca tenha conseguido explicar exatamente como o estilo de vida luxuoso deles me ajudou de alguma forma. A mídia tomou conhecimento da história. Por fim, uma publicação de negócios publicou uma pequena matéria sobre a disputa financeira familiar de Walter Harrington. Embora não me mencionassem nominalmente, a matéria insinuava apropriação indébita significativa de ativos de fundos fiduciários por familiares próximos. Deletei todas as minhas contas nas redes sociais, temporariamente impossibilitada de responder a perguntas de conhecidos que pudessem conectar os pontos. A pior parte era o sentimento constante de culpa que me atormentava, apesar de ser a vítima. Será que eu, de alguma forma, havia levado meus pais a isso? Eu deveria ter percebido que algo estava errado? Será que eu estava exagerando ao permitir que a equipe jurídica de Walter os perseguisse de forma tão agressiva? O terapeuta que Walter havia indicado para mim explicou que essa era uma reação comum em vítimas de traição familiar, mas entender a psicologia não tornou os sentimentos menos reais. Depois de 3 semanas vivendo em meio a uma névoa de reuniões jurídicas e turbulência emocional, Walter me convidou para jantar em sua cobertura. O espaço era surpreendentemente aconchegante e confortável, apesar do luxo óbvio. Ele mesmo preparou bebidas para nós dois, dispensando os funcionários para a noite, para nos dar privacidade. Quero que saiba que nada disso é culpa sua, disse ele, olhando diretamente para mim. Seus pais fizeram as escolhas deles. Eles traíram não só você, mas a confiança que eu depositei neles. Continuo pensando que eu deveria ter percebido, admiti. Havia sinais. Você não tinha motivo para suspeitar que seus pais estavam roubando de você, respondeu Walter firmemente, principalmente quando você nem sabia que o dinheiro existia.
Naquela noite, Walter me mostrou fotos que eu nunca tinha visto antes. Minha avó, que morreu quando eu era jovem demais para me lembrar dela, Walter quando jovem, construindo seu primeiro empreendimento, minha mãe, quando criança, sentada nos ombros de Walter em um parque. Família complicada, disse ele, com a voz mais suave do que eu jamais ouvirá. Sua avó e eu nem sempre concordávamos sobre como criar sua mãe. Muitas vezes eu era muito rigoroso, muito focado em construir o negócio. Talvez, se eu tivesse sido diferente, sua mãe pudesse ter desenvolvido uma relação mais saudável com o dinheiro. Foi a coisa mais próxima de vulnerabilidade que já vi no meu avô, e me ajudou a começar a entender que a traição tinha camadas que iam além da minha própria dor. Meus pais não só me roubaram, eles traíram o pai que tentou garantir o futuro da neta. Um mês depois do meu aniversário, finalmente concordei em me encontrar com meus pais. A mediação jurídica foi marcada no escritório de advocacia de Walter, um espaço elegante em um arranha-céu no centro da cidade que fez meus pais parecerem ainda mais deslocados do que já me pareciam. Eles haviam envelhecido visivelmente no último mês. O rosto do meu pai estava macilento, com olheiras. As mãos da minha mãe tremiam levemente enquanto ela agarrava a bolsa. Eles estavam vestidos com roupas que eu não reconheci, mais modestas do que suas vestimentas habituais. Mais tarde, descobri que eles tinham sido forçados a vender grande parte de suas roupas de grife. A sala de conferências era intimidadoramente grande para o nosso pequeno grupo. Walter sentou-se ao meu lado com Stanley e 2 outros advogados de sua equipe por perto. Meus pais tinham um único advogado, um homem de aparência nervosa que ficava mexendo em seus papéis. A equipe de perícia financeira apresentou suas descobertas com precisão clínica. Gráficos e tabelas detalhavam o esvaziamento sistemático da minha confiança ao longo de 7 anos. O que começara como pequenos empréstimos evoluiu para grandes saques. O dinheiro financiara a compra da casa, carros, férias caras, a tentativa frustrada da minha mãe de abrir uma imobiliária de luxo e a incursão desastrosa do meu pai no day trading. À medida que as evidências se acumulavam, a postura do meu pai se tornava cada vez mais defensiva, enquanto minha mãe simplesmente olhava fixamente para a mesa, ocasionalmente enxugando as lágrimas. Quando a apresentação terminou, Walter falou diretamente com meus pais: a perícia está completa. Sabemos exatamente para onde foi cada dólar. A única questão que resta é se isso prosseguirá como um processo civil ou se serão apresentadas acusações criminais. O advogado dos meus pais pigarreou. Meus clientes estão dispostos a cooperar plenamente. Eles entendem a gravidade de seus atos e desejam reparar o dano na medida do possível. Reparar, repeti, falando pela primeira vez desde o início da reunião. Você roubou meu futuro. Você me viu lutando enquanto vivia com o dinheiro que era meu. Como exatamente você planeja reparar isso? Meu pai não conseguia me olhar nos olhos. Caitlin, nunca quisemos que as coisas chegassem a esse ponto. Começou pequeno, apenas pegando emprestado um pouco para superar uma fase difícil. Depois, ficou mais fácil pegar um pouco mais, e um pouco mais. Nós nos convencemos de que merecíamos, acrescentou minha mãe baixinho. Por criar você, por todos os sacrifícios que fizemos como pais. Dissemos a nós mesmos que pagaríamos tudo antes que você precisasse saber. E o apartamento? Perguntei. Aquele que o vovô comprou para mim há 2 anos. Qual era o seu plano? Eles trocaram olhares culpados. Meu pai suspirou profundamente. Estávamos alugando. A renda estava entrando na nossa conta. A traição parecia renovada. Enquanto eu dividia um apartamento apertado com um colega de quarto, eles estavam cobrando o aluguel de um imóvel de luxo que deveria ser meu. Walter colocou a mão firme no meu ombro antes de se dirigir aos meus pais. Aqui estão suas opções. Opção 1. Você doa todos os bens restantes adquiridos com dinheiro do fundo fiduciário, coopera integralmente com os esforços de recuperação e concorda com um plano de pagamento estruturado para o que não puder ser recuperado imediatamente. Em troca, Caitlin concorda em não apresentar queixa criminal. Meus pais assentiram, entusiasmados. Opção 2, continuou Walter, com a voz endurecida, vocês continuam a ofuscar e a defender suas ações, e nesse caso prosseguiremos com as acusações criminais por fraude, peculato e roubo. As evidências são contundentes. Vocês 2 enfrentariam uma pena de prisão considerável. Escolhemos a opção 1, disse meu pai rapidamente. Cooperaremos totalmente.
Walter olhou para mim. Caitlin, a decisão é sua. Observei meus pais, essas pessoas que me criaram, que me colocaram na cama à noite e comemoraram minhas formaturas. Essas mesmas pessoas que sistematicamente roubaram minha herança enquanto me observavam em dificuldades. As emoções conflitantes eram avassaladoras. Não os quero na prisão, disse finalmente. Mas quero cada centavo recuperado, e quero que eles reconheçam exatamente o que fizeram, não apenas a mim, mas a toda a família. Os detalhes legais foram acertados ao longo das horas seguintes. Meus pais assinaram documento após documento, transferindo bens e concordando com os termos que a equipe de Walter havia delineado. No final do dia, eu era legalmente o proprietário da casa deles na Flórida, que seria vendida, e foram feitos arranjos para recuperar o máximo possível de seus bens para liquidação. Quando os advogados saíram para fazer cópias, me vi sozinho com meus pais pela primeira vez desde o meu aniversário. Por quê? Perguntei simplesmente. Quero entender como vocês conseguiram fazer isso. Minha mãe estendeu a mão para mim, e desta vez eu não me afastei. Nos prendemos a um estilo de vida que realmente não podíamos bancar. Seu pai fez alguns investimentos ruins no início do nosso casamento, e estávamos sempre tentando recuperar o atraso para manter as aparências. Quando tivemos acesso à sua confiança, pareceu uma solução fácil. Só um pouquinho para nos ajudar a progredir. Mas isso nunca parou. Temos um problema com dinheiro, admitiu meu pai, parecendo verdadeiramente envergonhado pela primeira vez. Com gastos, com status. Precisamos de ajuda. Ajuda profissional. Isso não justifica o que fizemos com você, mas talvez ajude a explicar. Não era o suficiente. Nenhuma explicação jamais seria suficiente. Mas era um começo, uma pequena rachadura no muro de traição que se erguia entre nós. 2 semanas depois, mudei-me para um modesto apartamento de um quarto comprado com parte dos fundos recuperados. Não era o luxuoso imóvel em Gold Coast que deveria ser meu, mas era meu, livre e desembaraçado, sem hipoteca ou aluguel para me preocupar. Walter me ajudou a selecioná-lo, insistindo em recursos de segurança e uma boa localização perto de transporte público. Com a orientação de Walter, comecei a aprender sobre gestão financeira. Os ativos recuperados, incluindo a casa na Flórida e vários bens liquidados, somavam pouco mais de $1 milhão, uma fração do que o fundo deveria valer, mas ainda assim um valor transformador para alguém que vivia de salário em salário. Uma nova oportunidade de emprego surgiu através de um contato do Walter, uma posição em uma respeitada empresa de design com melhor remuneração e potencial de crescimento do que meu emprego anterior. Embora eu inicialmente hesitasse em aceitar uma ajuda que parecesse nepotismo, o Walter ressaltou que conseguir a entrevista para mim foi tudo o que ele fez. Conseguir a vaga foi uma conquista inteiramente minha. À medida que a primavera se transformava em verão, comecei a estabelecer novas rotinas e limites. Permiti contato limitado com meus pais, aceitando telefonemas breves, mas recusando seus pedidos de visita. Eles haviam se mudado para um pequeno apartamento alugado e ambos estavam em terapia para dependência financeira, um termo que eu nunca tinha ouvido antes, mas que aparentemente descrevia o comportamento deles com precisão. Walter e eu nos aproximamos, e nossos jantares semanais se tornaram uma constante na minha agenda. Ele me ensinou sobre investimentos e negócios com a mesma precisão e atenção aos detalhes que o tornaram bem-sucedido. Comecei a enxergar além de sua aparência rude, o homem complexo e atencioso que havia por baixo. Jennifer, surpreendentemente, também se tornou uma espécie de amiga. Tendo trabalhado com Walter por mais de 15 anos, ela tinha histórias sobre ele que o humanizaram de maneiras que eu jamais imaginara. Ela também se mostrou uma excelente mentora para o desenvolvimento profissional, ajudando-me a lidar com as políticas do escritório e o planejamento de carreira com sua eficiência característica. O mais inesperado foi o reaparecimento de Thomas, um amigo da faculdade com quem eu havia perdido contato. Ele entrou em contato depois de me ver em uma cafeteria perto do meu novo apartamento, e nosso reencontro foi como encontrar uma âncora em mares tempestuosos. Ele não tinha nenhuma ligação com o meu drama familiar, nenhuma ideia preconcebida sobre quem eu deveria ser. Com ele, eu podia ser apenas Caitlin, não a vítima de uma traição familiar de alto perfil. À medida que o verão dava lugar ao outono, comecei a sentir algo que não sentia há meses: esperança, não apenas de estabilidade financeira, mas de reconstruir uma vida que fosse autenticamente minha, baseada na verdade e não em mentiras.
6 meses após a revelação que mudou tudo, me vi prosperando de maneiras que jamais teria previsto. Minha posição na empresa de design havia evoluído de uma função básica de designer gráfico para liderar uma pequena equipe trabalhando em um grande projeto de rebranding para um cliente nacional. O diretor criativo havia notado meu trabalho e buscava cada vez mais minha contribuição em projetos de alto nível. Walter me ajudou a estabelecer uma base financeira sólida com os fundos recuperados. Os aproximadamente $1,2 milhão foram cuidadosamente investidos, com uma parte reservada para segurança imediata. Agora eu tinha uma conta de aposentadoria, um plano de saúde que cobria mais do que emergências catastróficas e um fundo de emergência que me sustentaria por um ano inteiro, se necessário. Para alguém que passará anos contando centavos e se preocupando com despesas inesperadas, a segurança era quase desorientadora. Eu ainda hesitava antes de fazer compras simples, com os hábitos de ansiedade financeira profundamente arraigados, apesar da mudança de circunstâncias. Meus pais continuavam a lidar com as consequências de suas ações. Eles foram forçados a reduzir drasticamente a casa, mudando-se de sua casa de 5 quartos para um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro modesto. Meu pai havia assumido um cargo em uma pequena corretora de seguros, vários níveis abaixo de sua função executiva anterior. Minha mãe havia renunciado à sua licença imobiliária como parte do acordo judicial e estava trabalhando como assistente administrativa. As consequências sociais foram talvez a adaptação mais difícil para eles. Antigos amigos se distanciaram quando a história se espalhou por seu círculo social. Eles não eram mais convidados para os eventos do clube de campo e galas beneficentes que antes eram o centro de sua agenda social. Após meses de contato limitado, concordei em encontrá-los para um café em um local neutro. Eles chegaram cedo, visivelmente nervosos, sem presentes ou propostas além do evidente desejo de se reconectar. Temos trabalhado com nossa terapeuta para fazer as pazes, explicou minha mãe, com as mãos firmemente agarradas à xícara de café. Não apenas com você, mas com o Walter, com nós mesmos. Entendemos que não podemos desfazer o que fizemos. Estamos estabelecendo limites com o dinheiro, acrescentou meu pai. Contas separadas, orçamentos rigorosos, parceiros responsáveis. É como estar em recuperação de qualquer outro vício. Eu ouvia mais do que falava, observando as mudanças neles. Havia uma humildade que nunca estivera presente antes, uma ausência das marcas de grife e dos símbolos de status que antes pareciam tão essenciais para a identidade deles. Antes de nos separarmos, minha mãe perguntou hesitantemente se poderíamos estabelecer contato regular, talvez um almoço mensal. Concordei em considerar a ideia, relutante em me comprometer, mas não completamente fechado à possibilidade de um relacionamento cuidadosamente construído. Walter havia sofrido um pequeno susto de saúde no início do outono, um alerta do médico sobre sua pressão arterial que resultou em mudanças no estilo de vida e uma redução na carga horária de trabalho. O contato com a mortalidade o amoleceu ainda mais, tornando-o mais reflexivo sobre os relacionamentos familiares, apesar da dor da traição. Sua avó sempre dizia que valia a pena lutar pela família, ele me disse durante um de nossos jantares semanais, não que valesse a pena sacrificar o respeito próprio ou a segurança, mas que valesse o esforço de compreensão e perdão quando possível. Eu estava aprendendo com Walter não apenas sobre gestão financeira, mas também sobre resiliência diante de traições. Ele havia ficado profundamente magoado com as ações dos meus pais, mas manteve uma presença constante em minha vida, nunca permitindo que sua decepção com eles afetasse seu relacionamento comigo. Com o incentivo de Walter, comecei um pequeno negócio paralelo em consultoria de design gráfico, trabalhando com startups que não tinham condições de contratar agências de serviço completo. O trabalho foi desafiador e gratificante, permitindo-me construir algo inteiramente meu, independente de conexões familiares ou de fundos recuperados. Minha confiança estava crescendo, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente. As sessões de terapia, que haviam começado como gerenciamento de crise, haviam se tornado uma ferramenta valiosa para examinar padrões e construir relacionamentos mais saudáveis. Eu estava aprendendo a confiar no meu próprio julgamento novamente, a reconhecer que tinha sido uma vítima, não por alguma falha minha, mas porque aqueles em quem confiava tinham feito escolhas terríveis. Um acontecimento inesperado veio na forma de um jantar surpresa organizado por Walter 6 meses depois do meu fatídico aniversário. Ele reservou uma sala de jantar privativa em um restaurante, ainda mais exclusivo do que aquele onde nossa família implodiu. Mas desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Quando cheguei,
encontrei não apenas Walter, mas também Jennifer, Stanley, minha prima Natalie e até Thomas, todos reunidos para celebrar o que Walter chamou de meu meio aniversário. 6 meses atrás, sua vida mudou de uma forma que ninguém poderia ter previsto, disse Walter, erguendo uma taça em um brinde. Esta noite, celebramos não o que foi perdido, mas o que você construiu a partir das cinzas. Depois do jantar, Walter me presenteou com uma pequena caixa. Dentro havia uma chave e a escritura de um apartamento novo, modesto, mas em um prédio seguro, a uma curta distância do meu escritório. O imóvel em Gold Coast foi vendido como parte dos esforços de recuperação, explicou ele. É inteiramente seu, comprado com fundos recuperados, mas selecionado especificamente para a sua vida atual, não para a que lhe foi tirada. O gesto me emocionou até as lágrimas, não pelo valor material, mas porque representava uma ruptura completa com o passado, um recomeço sem a mancha da traição. Meu relacionamento com Natalie evoluiu de uma conexão cautelosa para uma amizade genuína. Livres da competição artificial que caracterizava nossas interações anteriores, descobrimos interesses em comum e personalidades complementares. Ela até investiu no meu negócio paralelo, fornecendo capital para expansão em troca de uma modesta participação acionária, uma transação que Walter ajudou a estruturar para garantir justiça para nós dois. Sempre achei que vocês tinham a família perfeita, confessou ela durante um almoço. É estranho como nos invejávamos por coisas que nem eram reais. Thomas se tornou mais do que um amigo nos últimos meses. Nossos encontros para tomar café evoluíram para jantares e longas conversas que muitas vezes se estendiam até tarde da noite. Ele esteve presente durante o pior momento, sem tentar aliviar ou minimizar minha dor, apenas oferecendo apoio constante, ocasionalmente, a distração necessária. Quando ele me beijou pela primeira vez, durante uma caminhada à beira do lago, perto do meu novo apartamento, foi como cruzar o limiar de uma parte da minha vida intocada pela traição. Ali estava algo inteiramente novo, um relacionamento construído sobre uma base de honestidade. Desde o início, usei parte dos meus fundos recuperados para estabelecer um pequeno programa de mentoria para jovens designers de origens desfavorecidas, oferecendo bolsas de estudo para treinamento em software e desenvolvimento profissional. O programa ainda estava em fase inicial, mas ajudar outras pessoas que enfrentavam barreiras financeiras para carreiras criativas trouxe um senso de propósito que transcendeu minha experiência pessoal. À medida que o outono se transformava em inverno, percebi que, embora a traição sempre fizesse parte da minha história, ela não definia mais o meu cotidiano. Eu estava construindo algo novo, algo autêntico a partir da verdade dolorosa, em vez de mentiras confortáveis. Um ano após o aniversário que mudou tudo, me vi em um lugar que jamais poderia ter imaginado, não apenas financeiramente segura, mas emocionalmente mais forte, com limites mais claros e relacionamentos mais profundos e autênticos do que antes da traição. A jornada de cura não tinha sido linear. Ainda havia dias em que a raiva surgia inesperadamente, em que a lembrança daqueles anos de luta desnecessária parecia fresca e crua. Mas esses momentos se tornavam menos frequentes agora, subjugados pela vida plena que eu estava construindo. Meus pais e eu havíamos estabelecido um processo cauteloso de reconciliação. Nos reuníamos mensalmente para almoçar, com limites e expectativas claros. Eles demonstraram remorso genuíno, continuando a terapia e fazendo pequenos, mas consistentes, pagamentos de restituição que a equipe de Walter havia estruturado como parte do processo de reparação. Nunca pensei que me sentaria à mesa com eles novamente sem sentir raiva, admitia a minha terapeuta durante uma de nossas sessões, agora quinzenais. Ainda não é esquecimento ou perdão completo, mas é algo como paz. A educação financeira que Walter me proporcionou transformou minha relação com o dinheiro. Agora eu administrava meus investimentos com confiança, entendendo o equilíbrio entre segurança e crescimento. Os fundos fiduciários restantes, embora bem menores do que deveriam ser, eram cuidadosamente administrados para proporcionar estabilidade a longo prazo, permitindo-me viver confortavelmente o presente. Walter havia passado por outro susto de saúde, mais sério que o primeiro, que exigiu uma breve hospitalização. A fragilidade de sua mortalidade trouxe perspectiva à nossa situação familiar. Apesar da traição, apesar das consequências legais, ele ainda era meu avô e pai dos meus pais. O tempo que passamos juntos foi limitado e precioso, mesmo com a sombra de ações passadas. Durante sua recuperação, passei horas ao seu lado, aprendendo mais sobre seus primeiros anos, seu relacionamento com minha avó, seus arrependimentos e triunfos. Essas conversas aprofundaram minha compreensão não apenas dele,
mas também da complexa dinâmica familiar que contribuiu, embora nunca tenha justificado, as ações dos meus pais. Minha carreira em design floresceu, com meu negócio paralelo crescendo a ponto de eu considerar se deveria me dedicar a ele em tempo integral. Contratei 2 designers juniores para me ajudar com a crescente carga de clientes e um gerente de negócios para cuidar dos aspectos administrativos, nos quais eu tinha pouco interesse. O programa de mentoria também se expandiu, com 5 jovens designers recebendo bolsas de estudo e orientação profissional. Vê-los crescer em confiança e habilidade trouxe uma satisfação diferente de tudo que eu já havia experimentado profissionalmente. Thomas e eu nos tornamos cada vez mais próximos, nosso relacionamento construído sobre uma base de transparência que eu agora reconhecia que faltava na maioria dos meus relacionamentos anteriores, tanto familiares quanto românticos. Ele tinha seu próprio apartamento, mas passava a maior parte das noites no meu, e nossas vidas se entrelaçavam de uma forma que parecia natural e espontânea. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse-lhe certa noite, enquanto preparávamos o jantar juntos na minha cozinha. Como você transformou algo que poderia ter te deixado amargurado em crescimento. O apartamento tinha se tornado de fato meu lar, repleto de arte e livros que refletiam meu gosto, decorado com cores que me traziam alegria. Era modesto comparado ao que poderia ter sido meu se o fundo tivesse permanecido intacto, mas era totalmente meu, de uma forma que a propriedade em Gold Coast jamais teria sido. Minha prima Nathalie e eu desenvolvemos uma amizade genuína que nos surpreendeu a ambos. A competição artificial que caracterizava nosso relacionamento anterior deu lugar ao apoio e à compreensão mútuos. Ela até se juntou ao conselho do programa de mentoria, contribuindo com fundos e contatos. No aniversário da revelação, organizei uma pequena reunião no meu apartamento. Walter estava lá, parecendo mais frágil do que eu gostaria de admitir, mas ainda elegante como sempre. Nathalie e Thomas, Jennifer e alguns amigos próximos do trabalho também estavam presentes. Meus pais estavam notavelmente ausentes, não porque não tivessem sido convidados, mas porque reconheceram que aquele marco em particular não era algo do qual deveriam participar. Enquanto comíamos à mesa, olhei para aquelas pessoas que se tornaram minha família escolhida e senti uma onda de gratidão que quase me dominou. Há um ano, pensei que minha vida estava destruída, disse eu, erguendo meu copo em um brinde. O que aprendi desde então é que, quando a fundação se revela falsa, você tem a oportunidade de construir algo verdadeiro em seu lugar. Walter assentiu em aprovação, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. A verdade, disse-lhe simplesmente, erguendo o copo para encontrar o meu. A verdade, ecoaram os outros. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e só Thomas permaneceu, me ajudando a carregar a máquina de lavar louça em um silêncio confortável, refleti sobre as lições mais profundas do ano anterior. Eu havia aprendido que a riqueza financeira, embora proporcionasse segurança e oportunidades, não era a moeda mais valiosa. Confiança, autenticidade e autoconhecimento eram muito mais preciosos e muito mais difíceis de reconstruir depois de quebrados. Eu havia aprendido que o perdão não era um ato único, mas um processo que não exigia esquecimento ou desculpas, mas que eventualmente levava a um alívio do fardo da raiva. Mais importante ainda, eu havia aprendido que, embora não possamos escolher o que nos acontece, temos soberania absoluta sobre como reagimos, sobre o que construímos tanto com os presentes quanto com os destroços. A traição sempre faria parte da minha história, um capítulo que eu não poderia apagar. Mas não seria o capítulo definitivo, apenas aquele que me forçaria a assumir o controle da narrativa e escrever o resto com intenção e autenticidade. Se você acompanhou esta história comigo, quero agradecer por ter testemunhado minha jornada. Você já vivenciou uma traição que, no fim das contas, levou a um crescimento inesperado? Ou teve que reconstruir a confiança depois que ela foi quebrada? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que mesmo as traições mais profundas podem levar a novos começos. Lembre-se, às vezes, as verdades mais dolorosas são as que, no fim das contas, nos libertam.